Olá! Hoje a gente vai mergulhar na anatomia de um osso que tem, bem, quase uma dupla personalidade. É uma boa forma de descrever. Pela frente ele é todo liso, elegante, sabe? Quase discreto. Mas aí você vira e por trás é uma paisagem toda acidentada, cheia de relevos, cristas. Uma geografia complexa. Exatamente. Estamos falando do osso mais longo e forte do corpo humano, o fêmur. O osso da coxa, que é a base de todo o nosso movimento. E essa dupla personalidade que você mencionou não é por acaso. Na verdade, é a chave para a gente entender como andamos, corremos e até como ficamos de pé. Pois é, e a nossa missão aqui, com base no material que a gente tem, é justamente desvendar esse mistério. Por que essa diferença tão grande entre a frente e as costas de um mesmo osso? O que isso conta pra gente sobre a nossa própria engenharia? É uma pergunta fundamental. Ok, então vamos analisar isso. Começando pela face da frente, a vista anterior, que eu diria que é o lado mais educado do fêmur. É uma ótima maneira de colocar. A face anterior é toda sobre movimento suave, sabe, eficiente. Se a gente começa lá de cima, bem na conexão com o quadril, a primeira estrutura que salta aos olhos é a cabeça do fêmur. Certo. Essa bola quase perfeita na ponta do osso. Parece até que foi polida. E ela funciona, exatamente como um joystick. Essa cabeça esférica se encaixa numa cavidade do osso do quadril que a gente chama de acetábulo. É isso que forma a articulação do quadril. A famosa articulação coxo-femoral. Exato. E é esse design de bola e soquete que nos dá uma liberdade de movimento impressionante. Para frente, para trás, para os lados, em rotação. Quase tudo que a gente consegue fazer com a perna começa ali, né? Praticamente tudo. E bem no centro dessa bola de joystick, o nosso material aponta uma pequena depressão, a tal da fóvea. Parece um detalhe tão pequeno, mas tem um propósito importante, certo? Um propósito vital. Pensa na fóvea como se fosse o ponto de entrada de um cabo de segurança e, ao mesmo tempo, de energia. Ah, interessante. É ali que se prende o ligamento da cabeça do fêmur. Esse ligamento não só ajuda a segurar a cabeça no lugar, mas também carrega uma pequena artéria, que é, assim, crucial para levar sangue e nutrientes para a cabeça do osso, principalmente na infância e adolescência. Nossa, então, sem esse buraquinho, a saúde do osso todo estaria comprometida. E logo abaixo tem uma parte mais estreita, o colo do fêmur, que parece uma ponte conectando a cabeça ao resto do osso. E é uma ponte que nós, da área da saúde, olhamos com muito, mas muito respeito. O colo do fêmur é projetado para aguentar uma pressão enorme, só que, ao mesmo tempo, é um ponto de fragilidade estrutural. É mesmo. Sim, é aqui que acontece a maioria das fraturas de quadril, especialmente em pessoas mais velhas com osteoporose. É uma zona de altíssima tensão. Faz todo sentido, a parte mais fina suportando tanto peso. E do lado dessa ponte, a gente vê duas protuberâncias bem grandes. O material chama de trocânteres, o maior e o menor. Por que tem que ter dois? Não podia ser uma área só de fixação? Ótima pergunta. É tudo uma questão de especialização e principalmente de alavancagem mecânica. O trocânter maior, essa saliência grande que a gente até consegue sentir na lateral do quadril, Ah, sim. ela é o ponto de ancoragem para músculos muito poderosos, como o glúteo médio e o mínimo. São eles que mantêm a nossa pelvis estável quando a gente caminha. Sem eles, a gente andaria balançando de um lado para o outro, sabe? A famosa marcha de pato. Exatamente. Já o trocânter menor, que é mais para dentro e para trás, ele serve de âncora para o principal músculo flexor do quadril, o iliopsoas. É o músculo que levanta a sua coxa para subir uma escada, por exemplo. Entendi. São como duas maçanetas diferentes para movimentos diferentes. Perfeito, com vetores de força totalmente distintos. E unindo essas duas maçanetas pela frente, o material fala da linha intertrocantérica. É uma linha bem sutil, né? E a sutileza dela é a informação. Ela é basicamente uma cicatriz óssea que marca a borda da cápsula que envolve a articulação do quadril. Então, quando você vê essa linha mais discreta, é um sinal bem claro de que você está olhando para a face anterior, o lado calmo do fêmur. Tá, entendi. Descendo pelo corpo do osso, a diáfise, a superfície continua lisa. Não tem muita coisa acontecendo aqui na frente. Não mesmo.
A face anterior é como se fosse uma parede lisa de um prédio. Ela serve de ponto de origem para os músculos do quadríceps, que esticam o joelho, mas eles se espalham por uma área ampla. Ah, então eles não precisam de um ponto específico. Exato. Não precisam de grandes relevos para se prender. O osso aqui é projetado para que esses músculos deslizem sobre ele sem nenhum atrito. E aí a gente chega lá embaixo, na articulação do joelho, vemos duas grandes estruturas arredondadas, os côndilos. O medial, do lado de dentro, e o lateral, do lado de fora. Eles são como os pneus de um carro, que rolam e deslizam sobre a superfície mais plana da tíbia, o osso da canela. E bem no meio deles, na frente, tem essa área lisa e meio côncava, a superfície patelar. Isso. Ela me lembra um trilho, tipo de trem ou de bonde. É a analogia perfeita. É exatamente nesse trilho que a patela, a nossa rótula, desliza para cima e para baixo toda vez que a gente dobra e estica o joelho. A lisura dessa superfície é fundamental para o movimento sem dor, sem desgaste. Qualquer coisinha errada ali pode causar um problemão. Um problemão. Ok, cobrimos a fáscia anterior. A história aqui é sobre articulações de precisão, superfícies de deslizamento. Agora, vamos virar o osso. E aqui a conversa muda completamente. Agora a gente entra na casa de máquinas. Se a frente era sobre movimento suave, a parte de trás é sobre força bruta. É sobre ancoragem. A paisagem muda drasticamente. Totalmente. Lá em cima, os trocânteres parecem ainda maiores vistos por trás. E aquela linha sutil que os unia na frente foi substituída por uma crista enorme, super robusta. A crista intertrocantérica. Por que essa diferença é tão gritante assim? A diferença entre a linha na frente e a crista atrás é como a diferença entre uma costura numa camisa e uma viga de reforço numa construção. Uau! A frente só precisa de uma marcação, um limite. A parte de trás, que ancora músculos muito potentes que nos empurram para frente, como o quadrado femoral, precisa de uma viga de suporte de verdade para aguentar a tração. Por isso a crista é tão mais saliente. É a prova física das forças que atuam ali. Ok, isso já muda toda a perspectiva. E descendo pelo corpo do osso, nossa, o que era uma planície lisa na frente, aqui atrás é dominado por essa crista gigante, áspera, que desce pelo meio. O material a chama de linha áspera. Parece a espinha dorsal do osso. E ela funciona exatamente como uma. A linha áspera é o centro de comando da musculatura da coxa. É um ponto de convergência de forças. Quase todos os músculos importantes da coxa, os que esticam, os que dobram, os que puxam a perna para dentro, vêm se prender nessa linha. É por isso que ela é tão áspera. Exatamente por isso. É por causa da tração constante de todos esses músculos que o osso foi se tornando mais espesso e mais rugoso nesse local ao longo de milênios de evolução. E ela não é só uma linha reta, ela se ramifica, né? Para cima, em direção ao quadril, o material diz que ela se divide. Pensa na linha áspera como o tronco de uma árvore. Para cima, um de seus galhos mais grossos vira a tuberosidade glútea. A rugosidade dessa área é a prova física da força incrível do músculo glúteo máximo, que é o principal motor que nos impulsiona para frente. Para correr, para subir uma ladeira. Isso, o osso literalmente ficou mais áspero ali para dar ao músculo algo bem forte para se agarrar. E o outro galho que sobe? O outro galho sobe meio que em espiral e forma a linha pectínea. Esse é o ponto de ancoragem de um dos músculos que puxa a perna para dentro, o músculo pectíneo. Um movimento que a gente faz quando segura uma bola entre os joelhos, por exemplo. Cada linha dessas é um cabo de ancoragem para um movimento específico. Exatamente. E para baixo, em direção ao joelho, a árvore também se abre. Exato. Os dois lábios da linha áspera se separam e formam as linhas supracondilares, que descem como se fossem duas estradas, cada uma indo para um côndilo, o medial e o lateral. Elas formam as bordas de uma área triangular lisa na parte de trás do joelho. Nossa, é impressionante a complexidade. A gente começa com uma linha e, de repente, está falando de tuberosidades, lábios, linhas pectíneas. É um mapa rodoviário inteiro na parte de trás de um único osso. Lembrar de todos esses nomes e para que serve cada um deve ser um desafio gigantesco para quem estuda isso.
É um desafio e tanto. A anatomia é uma disciplina muito visual, espacial, mas ela também exige uma memorização imensa. E não basta decorar o nome, né? É preciso entender a função, a relação tridimensional. Antigamente, isso dependia de horas e horas com livros com peças anatômicas. Hoje, a tecnologia já mudou um pouco o jogo. E falando em ferramentas que mudam o jogo, este parece um bom momento para mencionar um parceiro que trabalha exatamente com isso. Se você que nos ouve é estudante e precisa dominar essa complexidade toda, a dica é entrar em medicob.com.br. Lá dá para baixar o aplicativo e ter acesso ao maior banco de questões do Brasil. O que é fundamental para testar o conhecimento. Com certeza. Tem provas antigas, questões comentadas por especialistas, resumos, aulas e até flashcards para revisar em qualquer lugar. É uma forma de transformar esse desafio de memorização em conhecimento realmente consolidado, sabe? Testando e aplicando o que se aprende de forma contínua. Ajuda a criar aquele mapa mental que é tão necessário. Com certeza. Bom, retomando o nosso mapa do fêmur, estamos na parte de trás e lá embaixo, na região do joelho, os côndilos, que na frente eram os pneus, aqui atrás parecem ainda maiores, mais curvos. Sim, porque é essa curvatura posterior que faz o principal contato com a tíbia quando o joelho está dobrado, como quando a gente agacha. E o espaço entre eles é muito mais profundo e evidente por aqui. A fossa intercondilar. O nome já sugere uma vala bem profunda. Qual a função desse espaço? Essa fossa é como se fosse uma garagem de alta segurança para duas das estruturas mais importantes do joelho, os ligamentos cruzados, o anterior e o posterior. Ah, os famosos ligamentos cruzados. Eles vivem ali dentro, protegidos, e se cruzam em forma de X. São eles que impedem que a tíbia deslize para frente ou para trás, garantindo a estabilidade do joelho. Uma ruptura de ligamento cruzado, uma lesão tão comum em atletas, acontece exatamente aqui, dentro dessa fossa. Então a arquitetura do osso cria o espaço perfeito para proteger esses ligamentos que são cruciais. E tem um último detalhe que o material aponta. Uma pequena elevação no côndilo medial, o tal tubérculo do adutor. Mais um ponto de ancoragem. É ali que se prende o tendão do músculo adutor magno, um dos mais potentes da parte interna da coxa. Para um cirurgião ou um fisioterapeuta, esse pequeno relevo é um marco anatômico importantíssimo para se localizar na região do joelho. Uau! Que jornada! Então, o que tudo isso significa juntando as duas faces? Significa que a dupla personalidade do fêmur é, na verdade, a expressão máxima da sua função. A face anterior, lisa, é a face do movimento, projetada para o deslizamento. A face posterior, áspera e cheia de relevos, é a face da potência, construída para ser o ponto de ancoragem de músculos que geram força. Faz todo sentido. O fêmur não é só uma viga de sustentação. É uma interface dinâmica entre músculo e movimento. E ele precisa ser as duas coisas ao mesmo tempo. Um pilar forte o suficiente para suportar nosso peso e uma estrutura complexa o bastante para permitir movimentos finos e explosivos, conectando o quadril e o joelho. E se a gente conectar isso ao quadro geral, a arquitetura do fêmur é um dos mais belos testemunhos da evolução humana. A sua forma, o ângulo do colo, a robustez da linha áspera, nada disso é aleatório. Foi tudo sendo esculpido, né? Tudo foi esculpido ao longo de milhões de anos para resolver um problema de engenharia. Como sustentar um corpo pesado na vertical e permitir uma locomoção eficiente sobre duas pernas. Cada linha e cada tubérculo que a gente discutiu conta uma parte dessa história épica de como nos tornamos bípedes. Uma aula de engenharia biomecânica e história evolutiva, tudo contido em um único osso. Para recapitular, então, desvendamos a dupla personalidade do fêmur, exploramos sua face anterior, lisa e adaptada para o deslizamento, e sua face posterior, uma paisagem robusta de cristas e linhas que serve de âncora para os músculos mais potentes do nosso corpo. Uma exploração que mostra como a forma de uma estrutura biológica segue de maneira primorosa a sua função. Uma análise fascinante, sem dúvida. E isso, sabe, levanta uma questão importante para o futuro. A gente viu que a estrutura do fêmur está perfeitamente adaptada para as forças da caminhada e da corrida, para o impacto constante contra a gravidade que define nossa vida na Terra. Certo.
Como será que a microgravidade em viagens espaciais de longa duração, onde essas forças simplesmente desaparecem, impacta não apenas a densidade, mas a própria arquitetura microscópica deste osso? Será que a linha áspera começaria a se suavizar e as cristas a se aplainar na ausência dos estímulos musculares que as formaram?